unção de Deus aqui, há uma unção de Deus neste lugar. E hoje, a palavra que o Senhor nos deu para poder estar partilhando no nosso núcleo foi duas palavras. Deus, ele é rico, né? Ele se comunica. A primeira é em Filipenses e a outra em Atos dos Apóstolos. Mas o tema que o Senhor colocava no meu coração nessa noite era: cheios do Espírito Santo, levantar um hino de louvor do ponto máximo da dor. Essa palavra de Atos dos Apóstolos vem contar um pouquinho da história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, que eles estavam no início da igreja, caminhando, e a igreja nascente, eu quero falar para vocês. E esses homens, eles eram cheios do Espírito Santo. E o tema que eu vou relatar hoje, nessa noite, com essa pregação desse tema, é que nós possamos seguir o exemplo desses homens, né? O sentido dessa pregação nessa noite é que nós possamos seguir o exemplo de Paulo e Silas. E eu já quero ir para a palavra de Filipenses, onde vem nos falar da importância de seguir exemplo desses homens de Deus. Até aqui nessa palavra de Filipenses 3, São Paulo, ele vem nos pedir para ser imitadores deles, né? Dele. São Paulo vem pedir para que nós possamos ser imitador dele, nessa palavra. E eu vou ler para vocês aqui Filipenses capítulo 3, versículo 17, onde Paulo diz: irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós damos. E aqui no versículo 20 dessa palavra de Filipenses, eles falam assim: nós, porém, somos cidadãos dos céus. Olha, gente, a importância do homem cheio do Espírito Santo. E a palavra vem nos orientar a seguir o exemplo desses homens e mulheres. Hoje a igreja com 2023 anos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que passaram na terra, né? Cheios do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Por isso, quando você vê uma pessoa no seu grupo de oração, na igreja, não sei, pessoa ungida, tantos que a gente tem nos dias de hoje, que é Frei Gilson, Moisés, tem para você escolher de pessoas ungidas, pessoas que são cheias do Espírito Santo. Imita aquele exemplo de radicalidade daquele homem cheio do Espírito Santo. E a palavra nos orienta a seguir o exemplo desses homens cheios do Espírito Santo. Eu quero ler para vocês aqui, Atos dos Apóstolos, o texto é até um pouquinho grande, eu vou começar a ler do versículo 25 para vocês. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalou até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria se matar. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: senhores, o que devo fazer para me salvar? Versículo 31. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou partilhar um pouco desse texto com vocês.
história da igreja, que Paulo e Silas, eles foram presos 6 horas da tarde, um pouquinho mais para trás nessa palavra. Eles estavam caminhando na cidade, indo para os lugares de oração, e eles acabaram fazendo o bem para uma moça, expulsaram até o espírito mal da moça, e às 6 horas da tarde eles foram presos. Mas eu pergunto para vocês, Paulo e Silas, eles foram presos pelo simples fato de serem de Deus. E eu quero trazer essa palavra de Deus que é bem atual para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando o porquê está tão difícil caminhar, o porquê está tão difícil ser de Deus. Mas eu quero dar um recado para você, meu irmão, minha irmã. O porquê, o motivo por que está tão difícil caminhar, o motivo por que está tão difícil estar na igreja, estar nos nossos grupos de oração, o porquê de tanta perseguição que nos acontece, é pelo simples motivo de nós sermos de Deus. Paulo e Silas não estavam fazendo nada de errado, eles estavam anunciando Jesus Cristo, eles estavam anunciando a palavra de Deus. E muitas vezes na nossa vida, meu irmão, nós sofremos perseguições no nosso ministério, pelo simples fato de nós sermos de Deus. O inimigo ele vem lançando desânimo no nosso ministério, no nosso grupo de oração, na nossa caminhada, pelo simples fato de nós sermos de Deus. O inimigo de Deus ele vem fazendo de tudo para tirar a alegria do nosso coração. Mas hoje nós temos um testemunho bem claro desses apóstolos que sofreram perseguições. A palavra de Deus diz aqui no versículo 23, eles tinham chagas a ser curados. Aqui no versículo, o povo, depois de ter feito muitas chagas, meteram-no na prisão, mandando ao cárcere e os guardasse com segurança. Paulo e Silas, meus irmãos, eles estavam anunciando a palavra de Deus. E voltando, Paulo e Silas, eles tinham chagas a ser curados. Eles foram açoitados, eles foram lançados na prisão pelo simples fato de ser de Deus. E é um exemplo para a gente. Eu quero falar mais, né? Paulo e Silas, eles perderam as suas roupas. Pensa, gente, na humilhação que eles passaram por estar anunciando a palavra de Deus. Mas eu quero chegar aqui no versículo 25, ao qual me chamou muito a atenção. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hinos de louvor a Deus na prisão. Olha que eu fui entender nessa passagem, que no meio da dor, nós precisamos tomar uma decisão. Paulo e Silas, no meio da dor, eles tomaram uma decisão e levantaram um hino de louvor a Deus. Eu não vou me alongar muito nessa passagem, porque eu acredito que o versículo mais importante dessa passagem é esse versículo 25. O louvor que nos liberta, o louvor que nos cura, o louvor que nos tira do abatimento. Muitas vezes nós estamos sofrendo e queremos passar pelos nossos sofrimentos sozinhos. E sozinhos nós não conseguimos. Eles, sendo homens cheios do Espírito Santo, tiveram uma atitude, tomaram uma decisão naquela noite. E eu quero ir além. Diz a palavra, que você possa ler depois na sua casa, que eles iam ser soltos às 6 horas da manhã. E então, à meia-noite, eles tomaram uma decisão. À meia-noite, eles estavam no meio da dor.
O que significa meia-noite na Bíblia? Significa estar no ponto máximo da dor. Muitas vezes o nosso coração está no ponto máximo da dor. E nós precisamos tomar uma decisão. Eu convido você nessa noite a tomar uma decisão de levantar um hino de louvor a Deus. Mediante as batalhas, mediante as lutas. Vai ter perseguição? Vai ter luta? Vai ter lágrimas? Vai. Feridas a ser curadas? Olha aqui no versículo 23, eles tinham feridas. Vai ter. Mas, ao exemplo desse homem de Deus, nós somos convidados a louvar ao Senhor. Como é difícil, né? Louvar ao Senhor no sofrimento. Mas diz a palavra que quando eles louvaram, as portas da cadeia abriram, as algemas caíram. Por isso é um chamado, isso é um despertar para nós nessa noite, a louvar ao Senhor mediante as tribulações. As algemas vão cair, as correntes vão cair, pois nós somos de Deus. Nós estamos, até mesmo na prisão, nós vamos com Deus e não abandonamos ao Senhor, pois Ele há de honrar os seus filhos, Ele há de honrar aqueles que forem até o final dando glória a Deus. Oh glória! Que alegria poder anunciar Atos dos Apóstolos 16. Que exemplo de santidade, que exemplo de vida Paulo e Silas viveram. Eu quero falar mais. Muitas vezes nós lemos e deixamos passar. Naquela época, irmãos, as prisões não eram como hoje. Eles eram presos em calabouço, em masmorra. Era porões escuros. Eles ficaram açoitados. Imagine o frio que eles passaram. Imagine, com chagas no corpo, diz a palavra. E eles tomaram uma decisão de louvar ao Senhor, de dar glória a Deus. Imaginem Paulo e Silas na prisão, lá acorrentados, Silas e Paulo. E Paulo olha para Silas, vamos louvar a Deus, e começa a louvar e começa a cantar. Eu gosto daquele exemplo que eu já ouvi eles cantando, louvado seja meu Senhor. Imagine aquele louvor que nós fizemos aqui no início, eles fazendo dentro da prisão. E diz a palavra que o preso Paulo e o preso Silas louvavam a Deus e os outros presos escutavam. Imagine a reação dos outros presos que sofriam os mesmos sofrimentos, vendo o preso Paulo e o preso Silas louvando ao Senhor. Mas há uma diferença em nossa vida, de sofrer com Deus e sofrer, passar pelos nossos sofrimentos sem Deus. Ela voltou? Oh, glória! Vai embora, retira-te. Então a palavra de Deus nos chama nessa noite. No meio da dor, nós vamos louvar o Senhor. Pois não há lágrima, não há sofrimento que o Senhor deixa passar. Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele recolhe os nossos sofrimentos. E Ele retribui tudo isso em graça na nossa vida. Nós somos agraciados. Hoje, 2023 anos depois que esses homens passaram por tudo isso, nós estamos numa reunião de oração. Muitas vezes as cadeias que nos prendem, elas não são físicas, né? Igual eles estão passando. São cadeias emocionais. Talvez nós estamos na meia-noite, né? No nosso casamento, nós estamos na meia-noite da nossa saúde. Talvez você fala, eu não sou casado, não estou com problema de saúde, mas jovem. Geralmente nós estamos passando pela meia-noite no nosso emocional, nos nossos sonhos. A gente fala no nosso profissional, aquele emprego que não chega, aquela promoção. Tantas são as meia-noites que nós passamos, mas Paulo e Silas tomaram uma decisão. À meia-noite deles, eles levantaram o hino de louvor a Deus. Por isso, já para encerrar, tem muita coisa para ser dito, mas já dá
para passar uma mensagem nessa noite. Eu quero convidar a vocês a ficar de pé